Olá, está se iniciando mais uma vez o programa O Cordão de Três Dobras. É um podcast da família, da família, um programa que está ligado à Igreja Batista de Constantinópolis, em Manaus, contando com a sua colaboração, contando com o seu joinha, contando com a sua participação, contando até com as suas reclamações, contando com aquilo que você não gosta também, mas também trazendo sugestão para que a gente possa melhorar cada vez mais. O programa tem o intuito de trabalhar com família, de conversarmos sobre família, de adentrarmos dentro da palavra de Deus, dentro da família, a família como Deus criou, a família como está elaborada por Deus para o bem do homem, para o bem da mulher, para o bem da raça humana, para o bem da sociedade. Esse é o intuito do nosso programa. Eu me faço acompanhar da minha esposa Elaine, que tem sido essa companheira de todos os programas. Amém. Olá, muito obrigada pela sua atenção. Nós estamos no Cordão de Três Dobras e a família. E nós entendemos que esse cordão de três dobras, o casal, Deus e a família, esse cordão fica mais forte. E como nós lemos em Eclesiastes 4:10, diz assim: pois se um deles cair, seu companheiro pode levantá-lo, mas tendo pena daquele que cai sem outro para levantá-lo. Então, um dos cordões que nós temos aqui é a responsabilidade com a nossa família. E hoje nós trouxemos uma família preciosa da Igreja Batista de Constantinópolis. Vão nos dar um pouco da sua experiência, do seu convívio com uma jovem chamada ao ministério. E essa família vai se apresentar. Ok, boa noite a todos. Meu nome é Eduardo Jorge. Eu sou pastor auxiliar aqui na Igreja Constantinópolis, pai da Duda e esposo da dona Sônia. Eu sou Sônia, sou pedagoga, esposa do Eduardo, mãe da Maria Eduarda e do Jorge Henrique. Nós temos um casal. É um prazer estar com vocês nessa noite. E eu me chamo Maria Eduarda, eu tenho 19 anos, sou membro aqui da EBC e também sou seminarista do Instituto Missionário Palavra da Vida. Estou cursando o 2º ano. Amém. Sejam bem-vindos, viu? Sejam bem-vindos, queridos. Eu sempre digo que milagres acontecem, né? Milagres acontecem e é bom que a gente acredite em milagre, porque pai feio e ter filha bonita só pode ser milagre. Não tem outra forma, né, pastor? Concordo, plenamente. Eu quero dizer que a alegria, sabe, de recebê-los aqui no nosso programa para conversarmos um pouco sobre família e principalmente sobre a Maria Eduarda, que carinhosamente é a nossa Duda, né? A Bíblia diz no livro de Gênesis, que diz assim: o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Que versículo maravilhoso, né? Dizem os estudiosos que Abraão tinha 75 anos quando foi chamado. Vamos dizer que Abraão não tivesse 75 anos, tivesse 19 anos. Aí ele chegou assim para o pai dele e disse, eu acho que ele conversou primeiro com a mãe. Olha, mãe, eu tenho um assunto para conversar com você. Gente, isso não está na Bíblia, tá? Por favor. Eu estou indo, estou saindo de casa, eu quero receber um chamado de Deus e eu vou agora deixar vocês. Eu tenho a impressão que a primeira coisa que a mãe de Abraão foi falar com o pai. Olha, o Abraão está ficando maluco, ele está meio doido, ele não está batendo bem das bolas, quer ir embora porque recebeu um chamado de Deus, enfim. Aí eu penso que a decisão de um filho, pastor e pastora, na decisão, nessa vocação sacerdotal, de ingressar num seminário bíblico para se preparar teologicamente, deve ser um momento muito gratificante, né? Muito transformador na família. Eu penso que nesse cenário, nesse papel, os pais têm um importante papel e crucial também, porque é uma responsabilidade que
eles têm de auxiliar os filhos, de auxiliar a filha no discernimento e no crescimento espiritual. Eu penso que nós, os cristãos, que somos considerados seguidores do Senhor Jesus e que temos dentro da família, a família como ela foi criada, homem e mulher, não é? Eu sempre digo que o mundo hoje ele tem inveja das famílias ajustadas, dos pais responsáveis, das mães que amam seus esposos, dos filhos que são criados ali no regaço do amor. Pode ter certeza que mesmo as autoridades que fazem leis contra a família, eles têm inveja das famílias ajustadas. E aí eu fico pensando como é, pastor, que o senhor e a dona Sônia, quando foi que vocês sentiram ou observaram que a Maria Eduarda, a Duda, ela era diferente? Possivelmente ela teria um caminho, digamos, dentro das atividades, pela liderança que ela tem, pela comunicação que ela exerce, enfim. Aí de repente ela chega assim: pai, eu tenho um chamado, eu quero ir para o seminário e me preparar melhor. Como é que vocês viram isso? Quando viram isso? Qual foi a reação de vocês? Maria Eduarda sempre teve uma veia assim, de liderança, né? Com a turminha dela mesmo, com as crianças, ela sempre estava ali organizando todo mundo, né? Ela puxava para as brincadeiras e tudo mais, ela sempre teve esse lado mais de liderança, né? Mas nós sempre demos liberdade aos nossos filhos de escolher que caminhos eles queriam seguir, né? Nós, como pais, tínhamos sonhos, né? A gente sonha, né, com a formação profissional dos nossos filhos, que seja algo que possa realmente eles sustentar, né? E que possa seguir o chamado que eles têm, a vocação que eles têm, né? E nós sempre trabalhamos isso com eles para que eles tivessem essa liberdade de escolher o que eles gostariam de ser. E a Duda sempre teve muita dúvida de que caminho seguir, né? Quando ela tinha ali seus 15 anos, ela não sabia o que queria fazer, e nós fizemos aqueles testes vocacionais, né? Para que ela entendesse, mas uma hora ela queria ser uma coisa, desde pequena, né? Ela queria ser médica, né? Ela falou uma vez. E manicure. Eu quero ser médica e quero ser manicure. Eu falei, bacana. Se uma coisa falhar, você tem outra. Mudando de pessoas, né, pastor? Você tem a médica outra. e a manicure. Exatamente. Se uma coisa falhar, você tem outra, tá certo. Né? A gente sempre lembra disso. Então, ela foi crescendo e não tinha muita clareza do que ela queria fazer, né? E quando ela tinha 16 anos, essas dúvidas todas, né? Ela chegou e começamos a conversar sobre isso, e eu lembro que numa conferência de pastores lá da igreja, ela foi para trabalhar, foi para servir, né? E na volta, quando nós voltamos, ela tinha se decidido para fazer arquitetura, né? Mas na volta ela disse: pai, eu tenho pensado, tenho orado, né, sobre isso, e eu acho que eu quero, né? Foi muito bom servir aqui os pastores, eu acho que Deus tem algo assim para mim, né? E começou a chorar dentro do carro, e eu vim do carro aqui com ela, chorando junto, né? Espírito Santo já. E orando e pensando sobre isso. Então nós passamos 1 ano e meio praticamente orando, né? E esperando que Deus realmente mostrasse, né? Colocamos algumas coisas para Deus, para que Deus pudesse nos encaminhar aquilo que nós entendíamos que de repente podia ser um direcionamento dele, né? Pedindo que ele confirmasse algumas coisas, e Deus foi, ao longo desse tempo, confirmando, né? Quando ela foi para o seminário, ela ainda tinha 17 anos, né? E Deus tem confirmado de lá para cá, né? Até agora, confirmado o seu plano na vida dela, nesse sentido. Amém. É isso, dona Sônia? É isso mesmo. Só que diferente do jovem Abraão, que falou primeiro com a mãe, Sim. Ela falou primeiro com o pai. Claro. Né? Sim. Ele conseguiu processar melhor, até pela experiência dele, né, de seminário. E, como ele falou, tudo encaminhado já, ia fazer as últimas provas de CIS, PSC. As notas já tinham melhorado, já faltava pouco para ela conseguir a pontuação, e de repente ela disse: não, mãe, eu não quero fazer faculdade agora. Primeiro eu quero ir ao seminário. Então, para mim, a princípio foi um choque, né?
Porque, como ele falou, a gente sempre pensa no futuro, né? Como vai se sustentar, não sem acreditar que o Senhor vá fazer os seus propósitos, né? Mas aquele medo de paz, né? Do futuro, aquele anseio. E aí eu falei, mas como você vai sem ter uma profissão? Eu acho que a profissão é importante, né? Para ajudar no seminarista, mas claro que isso não é o mais importante. Então, comecei a orar, né? E pedi que o Senhor fosse trabalhando, né? Essa ideia no meu coração, porque a princípio, desde pequena, como ele disse, ela tem muita liderança. A Duda foi apresentada ao Senhor, né? Desde bebê. Então, a gente sempre preparou eles para servirem. E quando chega o momento, né, até depois pedir perdão do Senhor. Senhor, estou querendo segurar, eu ensinei tanto. Ela ia servir e o Senhor foi confirmando passo a passo, né, e trabalhando o meu coração. E hoje nós estamos felizes, né, pela Duda, nós temos observado como ela amadureceu, né? É uma outra jovem aprendendo a depender a cada dia de Deus. E em situações, às vezes, ela, não, mãe, vai dar tudo certo, Deus está no controle, né? Então, a sabedoria que ela tem adquirido e o Espírito Santo tem usado a vida dela também para nos ajudar em questões familiares também. Então, nós somos muito gratos a Ele por tudo que Ele tem feito até aqui através da vida dela e que ela continue sendo bênção, né? Para a igreja dela e para o reino. Que coisa boa, né? Glória a Eu fico Deus. olhando o pastor Eduardo contando essa experiência de os dois ali chorando, né, pela decisão tomada. É o amor de Deus que está derramado nos nossos corações, né? Eu sempre uso a expressão que quando Deus derrama do amor dele sobre nós, sobre os nossos corações, não é a conta-gota, não. Ele faz transbordar uma cachoeira de amor. Verdade. Né? Você tem alguma... Quero agora perguntar da Maria Eduarda, a nossa Duda, carinhosamente. Eu quero que você fale para nós quando foi que você sentiu realmente esse chamado, porque a irmã Sônia, agora sua mãe, falou que você tinha um mundo de portas abertas para o seu futuro profissional, né? Como todo pai e toda mãe, pai e mãe, nós queremos um sucesso profissional para os nossos filhos. E você parou aquilo ali. E aí, conta para nós essa experiência desse chamado. Então, eu fui criada nesse ambiente de missões e igreja e conferência de pastores, conferência missionária, e isso tudo sempre me chamou muita atenção. Mas quando a gente vai finalizando o fundamental, entrando no ensino médio, começa vestibular e profissão, e todo mundo na escola está escolhendo uma faculdade para fazer, e aí eu fiquei meio perdida assim. Tanto que ele falou, né? Eu pensei em fazer arquitetura, prestei vestibular para economia e agora eu faço pedagogia. Então eu estava bem confusa. E Deus sempre foi trabalhando no meu coração esse amor por pessoas, tipo, amor pela missão dele, né? A missão é feita através de pessoas para pessoas, né? A gente trabalha para que outros conheçam o amor de Cristo, outros possam ser tocados por esse amor que transforma vidas, né? Que salva. E eu sempre tive nesse meio, mas a decisão mesmo de, ok, eu acho que é isso que eu quero fazer. Veio em outubro de 2022, a gente teve uma conferência missionária para jovens aqui na igreja, o Vocari, e eu lembro que o coordenador do Projeto Marcos, que é o primeiro ano lá do seminário, ele estava aqui. E eu estava conversando com ele, ele falou, tipo, e aí, vamos, você já está no 3º ano que vem você forma, esse ano você forma e tal. E eu falei, tipo, não, estou fazendo vestibular, né? Estou já seguindo um caminho que, por mais que eu tivesse esse desejo de fazer seminário, a mamãe sempre falou, faculdade primeiro. Vamos lá, você precisa, não dá para ser de qualquer jeito, né? Você precisa ter... algo que te faça ser, entre aspas, um pouco mais útil quando você estiver no campo, no sentido de, se você for uma arquiteta, você pode trabalhar construindo, com construções, se você for médica, você pode ajudar na área da saúde. Tudo isso coopera para o evangelho chegar. Sim. E eu falei, não, estou muito focada no faculdade e tal. Só que nessa mesma conferência, assim, no mesmo dia, no momento de apelo, eu falei, ok,
talvez não seja bem assim. E aí eu cheguei em casa e eu fui orar, isso foi num sábado. No domingo eu lembro que o pastor pregou no texto de Jeremias 18 sobre Jeremias ir lá num oleiro e ver o vaso ser destruído e refeito para ele ser útil da maneira que Deus quisesse. E aí durante aquela semana eu comecei a orar, a pensar e eu falei, ok, talvez seja isso, talvez Deus esteja me chamando. Não teve nada muito surpreendente, tipo, uou, virada de chave. Sim. Mas Sim. eu entendi Deus iluminando, abrindo portas, mostrando o caminho. E a primeira pessoa que eu fui conversar depois dessa decisão de talvez eu queira ir para o seminário foi com o papai. Amém. Justamente Bom, porque né? a mãe tinha Bloqueio. e eu falei, tem que ir por partes. Aí eu Não que eu não comecei. quisesse que ela fosse, mas eu achava que seria depois, Uma orientação, não agora, né? né? Ela só Sim. tinha 17 anos. Sim, sim. Então, Aí eu fui conversar com o pai. papai e aí eu falei pra ele, como é que a gente vai contar pra mamãe? Aí a gente sentou e eu comecei a pensar, ok, ela quer que eu faça faculdade, eu entendo, é muito importante, eu preciso. E aí fui pensando, imaginando e comecei a pesquisar. Descobri que o seminário tinha parceria com uma faculdade, então se eu começasse o seminário, logo em seguida eu poderia começar a faculdade. E aí era um jeito de obedecer e honrar, mas também seguir os caminhos que Deus estava mostrando. Amém. Que coisa boa, Duda, né? Que testemunho história. lindo, né? Que E eu encontro percebo, realmente, Duda, né? em você, além da sua beleza, da meiguice que você é, que você tem a sua dicção nas palavras, elas saem Carinho, assim né, com bem? perfeição, Muito muito carinhosa. Eu não graças sei a Deus. se você vai lidar muito com crianças, não sei, Deus é quem sabe, mas você tem todo aquele perfil do carinho, sabe? De toda aquela... Vai ser duro para você e para os seus pais arranjarem um genro assim, da perfeição que você é. Viu? Por Que coisa boa, né? Agora é o seminário. É. Gente, vocês veem como o tempo passa rápido. Nós já vamos para o nosso primeiro intervalo. Né? Daqui a pouco nós voltamos. Estamos de volta com o nosso programa, o podcast da Igreja Batista de Constantinópolis, que tem por nome O Cordão de Três Dobras. Eu sempre faço questão de dizer que o Cordão de Três Dobras é um programa da família, para a família, cultuando a família da maneira que a palavra nos revela, da maneira como foi criado o homem e a mulher, da maneira como Deus quer, a menina dos seus olhos, a família. E é claro que muitas vezes você pode não concordar e por isso mesmo, pela sua discórdia, é que você deveria entrar em contato conosco através do seu joinha, através do e-mail, através da sua participação, para que nós pudéssemos melhorar também o nosso programa. Hoje nós estamos aqui num bate-papo espetacular com uma família da igreja e uma futura missionária também que está no Instituto Palavra da Vida. Duda, você falou sobre treinamento missionário, de como você participou já ajudando, conversando com os pastores e tudo, né? E a participação de programas, tudo isso lhe forneceu conhecimento de missões, né? De missionários. Assim, essa busca intelectual da teologia também, do evangelismo, do discipulado, do desenvolvimento de projetos e etc. Eu fico pensando, me fale como foi qual foi a sua experiência em si que te fortaleceu cada vez mais essa tomada de decisão? Como foi assim que você se sentiu essa chamada para a obra missionária? Primeiro, é um mandamento, né? A Bíblia fala, ide fazer discípulos. Isso. E começa tudo aí. A gente sabe que missões não faz só quem está no campo. Missões faz quem está dentro da igreja, quem está cuidando do Ministério Infantil, quem está cuidando do Ministério de Esportes, quem está contribuindo e quem está lá é só uma parte do todo. E eu acho que o que mais me colocou nesse mundo foi justamente estar sempre em contato com missionários. A nossa igreja, graças a Deus, é uma igreja muito missionária. Então, Verdade. A gente tem muito contato com pessoas que estão no campo, com projetos, com missões.
E sempre ouvi o que eles falavam de, ok, o nosso trabalho está sendo feito, tá muito bom, a gente está conseguindo conversar, às vezes não está conseguindo ter conversões, mas a gente sabe que quem converte não é a gente, é o Espírito Santo. Claro. E tá lá, o trabalho está sendo feito, mas ainda precisa de mais pessoas, ainda precisa de mais gente disposto a entregar a sua vida para isso. E uma coisa que sempre eu observava era que quando eles falavam isso, eu olhava para a igreja assim, cheia de gente. Como assim? Tá faltando gente. Interessante, e era um né? pensamento que eu tinha, e aí eu pensei, eu acho que eu não posso ser mais um desses sentados, sabe? E aí foi quando eu conversei com o papai, numa conferência de pastores, eu acho. Eu falei, pai, eu gosto de trabalhar, eu gosto de estar ali podendo servir primeiro quem está lá na frente. Os pastores estão lá, eles estão trabalhando, eles estão lutando, e eu gosto de estar aqui no back, eu gosto de estar aqui atrás ajudando, apoiando, para que eles consigam fazer esse trabalho bem. Mas e se eu também fosse? E se eu também estivesse lá? Só que esse pensamento de estar lá veio depois. Começou no quero ajudar com o que eu posso estar fazendo agora, quero ajudar com o que está nas minhas mãos. E aí Deus me permitiu, muitas vezes, ajudar e servir e estar integrada nos ministérios da igreja. E a partir dali, esse desejo de servir começou a aumentar, e aumentar, e aumentar, até essa decisão de ir. Que coisa boa, que coisa maravilhosa, né? A Duda falando assim, eu imagino, hoje nós estamos com certeza sendo assistidos por um bom número de jovens, e assistir a família, a Duda falando, é uma coisa assim que a gente gosta muito, né? Você, amor? Aí eu queria conversar agora com a irmã Sônia. E aí me diga uma coisa, a Eduarda tomou essa decisão, e como foi a sua conversa, você e o pastor Eduardo? Já tem o pastor no ministério trabalhando, como é que você viu esse chamado vocacional, ela tão jovem, né? Ela tão jovem. A nossa igreja, graças a Deus, tem esse ministério de orientar na palavra, os pastores, né? Como ela sempre está falando, todo esse exemplo que ela teve. Mas aí a Sônia e o Eduardo, como é que eles trataram isso aí, essa juventude indo para o missionário? Fala aí, Sônia. Qual foi a conversa de vocês dois que ela não sabe? Ela não sabe. Você mesmo. E aí, Sônia? Pois é, e aí? Vamos deixar aí? Vai ou não vai, né? Certo. Então, começamos joelho no chão, né? Sim. Senhor, se for da tua vontade, que o Senhor confirme. E quando ela falou isso, faltavam 4 meses? Eu tomei a decisão de ir em outubro e em fevereiro eu estava lá. Ela teria que estar lá. Puxa. Como, assim, rapidamente nós não estávamos preparados, né? E o sustento. E como ela vai ficar lá longe, se essa menina adoecer, como é que vai ser? Exatamente. E ele sempre muito firme. Graças Deus proverá. Deus, se Ele está chamando, Ele vai cuidar, né? Então, isso foi trazendo alento e paz ao meu coração, até que chegou o momento que eles vieram conversar com o pastor Jorge, né? Certo. Falei, bem, ainda pode ter um não aí, né? Aí, quando eles chegaram, né? O pastor Jorge abençoou, disse que Amém. vai. Então, eu digo, Senhor, então agora é contigo. Então, a partir daí, começamos a ajudá-la nos preparativos, né? Correndo atrás do que era necessário, documentação, e vendo que a cada passo que nós tomávamos, o Senhor ia confirmando. Abrindo as portas. Porque eu orei, Senhor, se de alguma forma não foi isso, o Senhor fecha a porta para que a gente entenda, né? Mas aí Ele foi abrindo as portas e confirmando, né, amor? Certo. Pastor Eduardo, assim mesmo? Sim, exato, né? Eu falei para ela, amor, se Deus tem chamado o nosso papel como pais, antes de tudo é não atrapalhar, não atravessar o caminho do Senhor. Se o Senhor tem confirmado esse chamado no coração dela, nós temos que apoiá-la em tudo e deixar Deus agir, né, para mostrar a vontade dele, né? Quando nós viemos conversar com o pastor Jorge também, falei, pastor, esquece que eu estou aqui, aperta, né? Você tem que ter a sua percepção, Deus tem que falar contigo também, né? Para confirmar isso, né? E a conversa foi muito boa e realmente apertou, né? E ela estava firme
na decisão dela. Procuramos não influenciar, eu principalmente não influenciar na decisão, mas deixar que Deus falasse, né? Nós sempre conversávamos em casa sobre a minha experiência também no seminário, né? Eu também fiz Palavra da Vida, mas em Atibaia, e lá vivi muitas experiências também nesse sentido, né? Quantos anos? E sempre compartilhava. Eu já fui com mais idade, eu fui com 26 anos, né? 25 anos, eu fui para o seminário já com 25 anos, né? Foi bem depois. Mas Deus foi confirmando, e o nosso principal papel é não atrapalhar a vontade do Senhor, né? E ele disse assim, ela está pedindo para aprender mais de Deus. Se fosse outra situação, outra coisa, nós não daríamos um jeito, nós não iríamos incentivar. Então, vamos deixá-la caminhar. E como ele já trabalha há muitos anos com jovens, nós já temos muitas experiências de jovens com chamado, que nós víamos que amava a palavra de Deus, e os pais fecharam as portas, disseram não, e hoje alguns deles, muito triste a gente falar isso, estão fora dos caminhos do Senhor. Então, nós somos felizes, né, onde a Duda está, e oramos que o Senhor abençoe e levante, né, mais jovens, porque alguns dizem assim, mas meu Deus, tão jovem. Qual é o jovem hoje que quer ir para um seminário estudar? Não tem, justamente né? Isso que eu ia perguntar para você, né, e para a Eduarda. Como é que os amigos da faculdade que você ia fazer, os vizinhos, como é que eles verificaram, agiram assim, essa sua tomada de decisão? Eles ficaram felizes, Sim. Porque sempre foi algo que eu falava, tipo, nossa, e se eu for? Eu fazia planos de ir com outros amigos, tipo, se a gente for, como vai ser? A gente vai aprender? Será que vai dar certo? Será que não vai dar? E quando a gente tomou essa decisão, a primeira pessoa, o primeiro amigo, né, para quem eu contei foi para a Aninha, e ela deu pulo de alegria e falou, amiga, que alegria, Amém. Que felicidade, que bom que Deus está te direcionando para isso, que bom que Deus está guiando, que bom que Deus está mostrando e está abrindo as portas. E aí a gente foi contando aos poucos, e as pessoas muito felizes, muito alegres, e começaram a falar, a gente vai apoiar você em oração. Amém. Esse é o principal, a gente vai estar orando, a gente vai estar aqui segurando a corda enquanto você vai estar lá. Então, amigos, família, todos apoiaram e ficaram muito felizes. Claro, receosos, né? Sim, como a mãe falou. Mundo é muito eu acho que uma das jovem. coisas que eu mais escuto, mas você é tão jovem. Isso que eu perguntei. Porque então todo aquele seu convívio, a amizade, Sim. o relacionamento, todos estavam já ali como que dando aquela, dizendo, não, você realmente, Deus teve aquele chamado por você. Estava confirmando, né? Todos os externos aqui, todas as pessoas, isso. Então foi bom para vocês, né? A sua tomada de decisão através do Espírito Santo que falou com você, e o parecer aqui fora de pessoas outras família, só faziam confirmar o seu chamado, né? Sim. E isso é muito bom, foi né? muito a pessoa bom, então, assim, né? Poxa, que bom, vou te acompanhar em oração, que coisa legal, né? Duda, eu vou te fazer uma pergunta. Como hoje, como é que a Duda busca discernir os caminhos de Deus? Quais são, na sua vivência hoje, quais são as experiências, os caminhos que você acha que Deus tem para você? E de que forma a Bíblia hoje te guia nas tuas tomadas de decisões? Primeiro de tudo, oração, né? A gente não faz nada sem oração. É por meio dela que a gente consegue o discernimento do Espírito. Leitura da palavra, oração e aconselhamento com pessoas mais experientes. Sim. Mas nisso tudo, na parte mais prática, assim falando, lá no seminário a gente tem muita oportunidade de conhecer novos campos. Então eu cheguei lá meio, não sei o que eu vou fazer daqui para frente, mas eu quero estar preparada. Eu quero estar pronta para Deus falar ali, eu falei, tá bom, eu vou. Só que no seminário, como eu falei, a gente tem muita oportunidade de conhecer. Então no início do ano eu conheci o Campo dos Ribeirinhos. Durante o ano passado tive experiências dentro da cidade, então servi em acampamento, servi em igreja, agora eu voltei de uma viagem entre os sertanejos. Então conhecer o campo é muito importante. Sim. Porque você precisa saber se você se adaptaria àquele lugar, se você consegue viver ali. Por exemplo,
Ribeirinhos é um lugar que eu amo. Falei, ok, se Deus chamar, estamos aqui. Tudo bem, tô aqui. Mas Sertanejos foi um lugar que eu olhei e falei, Deus teria que trabalhar muito no meu coração se Ele me quisesse aqui. O povo, as condições do lugar, a cidade. Então, é muito importante você conhecer o campo que você quer trabalhar. Eu tenho amigos que são loucos para trabalhar entre os sertanejos, outros que são loucos para trabalhar entre os muçulmanos, que são campos muito necessitados. Sim. Mas é um lugar que eu olho e eu falo, talvez eu não fosse tão útil ali pela minha personalidade, pelo jeito que eu sou, pelo que eu tenho a oferecer, que não é muito. Mas se Deus quiser me usar ali, Ele vai usar. Mas eu não me identifico muito com aquele lugar. E é normal, sabe? Claro. Se todo mundo fosse trabalhar entre os muçulmanos, não teria ninguém para trabalhar entre os indígenas. Claro. Se todo mundo ficasse na igreja, não teria ninguém para trabalhar fora. Então, isso. Deus ele vai dando personalidades e jeitos de você desenvolver o seu trabalho, de você desenvolver a missão. E aconselhamento com pessoas mais experientes também é muito importante. Você falar, olha, eu acho que eu gostaria de trabalhar aqui. E uma pessoa de fora, às vezes a gente vai na emoção, nossa, eu amei esse lugar, eu quero trabalhar aqui. Uma pessoa de fora vai olhar e vai falar, ok, mas tem esse ponto. Talvez você consiga trabalhar aqui, mas talvez você tenha dificuldade. E vamos orar. Vamos orar e Deus vai iluminando, como a gente tem falado até agora, né? Ele vai abrindo portas, Ele vai fechando. E você falou também na Bíblia, né? Como a gente identifica isso. A Bíblia fala que Deus não é um Deus de confusão. Ele é um Deus de ordem. E também o chamado, ele não é geográfico. Então, Deus não me chamou para trabalhar só aqui. Ele me chamou para falar do amor dele. Ele me chamou para pregar a palavra aonde eu estiver. E sabendo disso, é uma decisão nossa. Deus vai direcionando, Ele vai guiando, mas chega um momento que você precisa decidir. Eu quero fazer isso, eu quero seguir por esse caminho. Não, às vezes não existe um certo e um errado. Às vezes existe uma decisão que você precisa tomar. E Deus vai capacitando, e Ele vai guiando, e Ele vai mostrando. E se não for o caminho certo, você vai voltar e vai seguir para outro caminho. E tá tudo bem. Tá então, certo. Então, você está nos passando para nós essa experiência, que esse relacionamento profundo com Deus, sim, lá no seminário você tem desenvolvido a oração, o relacionamento com as pessoas mais experientes, né? Uhum. E esses estágios missionários também é muito importante, é isso? Sim, isso. Você conhecer os campos. E se não conseguir ir lá, pelo menos pesquisar, procurar, conversar com pessoas que trabalham lá, conversar com pessoas que já têm experiência, saber as facilidades, os desafios, as dificuldades, o trabalho que é desenvolvido. Por exemplo, talvez eu não fosse muito boa no trabalho com esportes, mas eu já sou boa no trabalho com crianças. Sim. Então, se eu for para um campo que só trabalha com esportes, talvez eu tenha um pouco de dificuldade de me adaptar. Da mesma forma que tem gente que talvez não tenha facilidade de trabalhar com crianças. Entendi. É nesse sentido. Assim. Essa questão é bem interessante, porque a Sônia sempre trabalhou com o Ministério Infantil e sempre tentou puxar a Eduarda para ajudá-la lá. Ela disse, não, Ministério Infantil não tenho nada disso. Trabalhava aqui na igreja na parte da comunicação, né? E ela se identificou, fazia um bom trabalho e eu quieto, né? Falar, olha, Deus vai falar com você, Deus vai te encaminhar. Mantenha o coração aberto. E depois do primeiro ano, né, a necessidade nas igrejas para onde ela ia servir era mais com crianças, né? E aí foi, depois do primeiro ano, a decisão de fazer pedagogia. E quando disse, pai, eu acho que vou fazer pedagogia. E eu ri muito. Ela disse, mãe, eu tenho uma surpresa para você, acho que você vai ficar feliz. Aí eu, Duda, o que foi que aconteceu? Ela, mãe, eu fiz vestibular, vou fazer o curso de pedagogia. Eu, quê? Não quis trabalhar Faltava com criança. Professor, dizia, Duda, vem me ajudar hoje, filho, eu estou precisando. Mãe, me pede qualquer coisa, mãe, mas não me pede para ajudar com as crianças. E olha para onde o Senhor direcionou. Nessa direção. A gente vai aprendendo. Que bom, né, Duda? Isso. É interessante essa coisa da gente, e eu gostei muito do que a Duda disse, sabe? Tem uma tomada de decisão, né? Não existe o certo e errado dentro desse contexto. É claro que o Senhor é que toma as decisões e que faz acontecer, né? E às vezes nós queremos nos antecipar às decisões que o Senhor tem para nós. Eu não sei
assim, se vocês algum dia imaginaram que a Duda seria, né, uma seminarista e que está se preparando e que tem um mundo ainda pela frente muito grande, Amém. porque dentro desse Jesus. preparo requer, ninguém sabe, eu, por exemplo, ainda não sei, mas de repente o Senhor chama para que ela vá trabalhar em uma outra nação, precisa da língua, precisa do inglês, precisa, enfim, né, como ela mesma disse, né? Então, isso é muito bom. Mas, gente, vamos para o nosso segundo intervalo. Daqui a pouco a gente volta já com o último intervalo que acaba de repente. Até mais. Estamos de volta com o nosso programa, o Cordão de Três Dobras da Igreja Batista de Constantinópolis, que tem esse podcast que leva esse nome, que fala de família, envolvendo família, buscando família, trabalhando com família, dentro dos mais aspectos possível daquilo que deve ser uma família, com marido, com esposa, com pai, com mãe, com avô, com avó, com os netos, com os filhos, enfim, tudo aquilo que gera dentro da família. E é muito bom que você esteja nos assistindo, dê o seu retorno para nós, deixe lá o seu like, o seu joinha, escreva para nós, escreva as suas reclamações, aquilo que você não gosta, ou então traga-nos uma sugestão que a gente possa poder fazer também o programa direcionado. Sabemos que esse programa atinge o Brasil inteiro, o mundo inteiro, e algumas pessoas às vezes até conversam conosco na rua, parabenizando-nos pela programação da Igreja Batista de Constantinópolis, através da Constante TV. A Constante TV é esse canal que foi criado para o bem, para que a gente possa se nutrir da verdade, se nutrir de assuntos que nos interessam, que nos edificam cada vez mais. Hoje nós estamos aqui com a família do pastor Eduardo e com a querida Duda, a Duda que faz... nossa seminarista da igreja no Instituto Palavra da Vida, e às vezes ela falando aqui, eu fico olhando, e você que está nos assistindo aí, pode estar dizendo assim, não, mas aí essa moça não tem defeito nenhum. Não, ela tem, ela é pecadora também. Nós somos todos pecadores lavados pelo sangue de Jesus. É por isso que eu vou perguntar para você, Duda. Duda, quais são os seus pontos fortes e os seus pontos fracos? Eita! Entrevista de emprego. Pontos fortes. Eu acho que eu tenho facilidade de me adaptar a lugares diferentes. Então, precisa ser desse jeito, fazer isso aqui. Ok, vamos lá, vamos. Não sabe, vamos aprender, vamos fazer. Eu acho que é uma coisa que eu estou desenvolvendo, aprendendo, o falar, ensinar. É uma área que eu gosto muito e que a gente aprende com a prática, né? Então, eu estou tendo oportunidade de aprender. E dificuldades, agora eu já pego um pouco mais. Porque as dificuldades pelo menos, a gente tem que aprender muito a confiar em Deus lá no seminário. E eu acho que essa é uma das minhas maiores dificuldades. Descansar sabendo que Ele está no controle, né? A gente fez um projeto de autoconfrontação ano passado, de você escolher um pecado e tratar ele. E aí, com a minha orientadora, eu descobri que eu não sou muito orgulhosa. E por isso eu queria sempre ter tudo no meu controle, fazer do meu jeito, e queria que as coisas acontecessem no meu tempo. Então, trabalhar isso e, é no tempo de Deus, não sou eu que estou no comando, é Deus que está no comando, é Ele que faz, eu preciso descansar, eu preciso aprender a esperar. Eu acho que é isso. Então, próprio da sua liderança, né, Duda? É o seu perfil esse, né? Isso não está errado, mas a sua atitude de descansar no Senhor, se nós tivéssemos dentro das nossas igrejas, não, eu tenho que trabalhar, claro que temos, né? Sim. Mas no seminário é bem diferente, essa introspecção de dizer, Senhor, Manassés, tu tá meio gordo, come menos. E ouvir, né, bem? Ouvir a voz do Espírito Santo falando assim conosco, isso é uma coisa muito boa. É você, amor. Irmã Sônia, família aí, tem a Duda, tem o Henrique, né? O Henrique. O Eduardo, né? E aí, como é que vocês, o Henrique, a irmã Sônia, o pastor Eduardo, convivem com a saudade?
ligam muito para a Duda, esperam ela ligar, ela tem uma rotina. Explica aí para nós e diz aí a tua experiência da família, na saudade da Duda. Saudade é complicado, porque ela tem uma rotina bem intensa lá, né? Aí nós criamos um grupinho, né, da família. E aí, Duda, você pode falar agora? Ela disse, eu posso ligar agora? Tô com saudade. Ai, que bacana. Né? Então a gente tenta tudo organizado. Organizar os horários para que os 4 possam falar ao mesmo tempo, né? Conversar e manter essa liga da família, né? Mas no começo foi bem difícil, né? Olha a caminha dela lá, arrumada, né? Sem ela, algumas noites. Algumas noites chorando. Foi. Eduardo já voltou chorando, né? Foi mesmo. Então, é bem difícil, né? Esse primeiro momento. Até porque a Duda sempre foi assim, a alegria da casa. O Henrique é muito tranquilo, muito reservado. Sim. A Duda que inventava. Hoje vamos fazer pipoca, é filme. Certo. Hoje nós vamos dar uma volta no shopping. Então, ela sempre era alegria assim. Sim. Então, agora essa casa perdeu um pouquinho da alegria, né? Então, foi bem difícil esse começo, né? Mas depois a gente foi conseguindo se adaptar à rotina dela e sempre que possível a gente está falando. E que benção essa chamada de vídeo agora, né? Onde a gente pode matar a saudade e sorrir, brincar ali junto. Mas a saudade é grande, né, Sônia? Muito. E o senhor, Eduardo? O senhor, pastor, como diz Sente saudade ou homem não sente saudade? Muita saudade, né? Nós somos muito apegados, eu e a Duda, né? Certo. Nós sempre desenvolvemos um bom relacionamento e nós tínhamos as nossas noites, né? Pai e filha, então a gente saía para conversar. Chamego, né? Puxa vida. Para fazer as coisas e quando Deus confirmou, né? Para mim foi assim, tá indo de uma vez, né? Foi a parte mais difícil de trabalhar, né? Porque eu não sei se ela volta, né? Vai e tá nas mãos do Senhor e foi trabalhar isso, vai e vai de uma vez, né? Se vai voltar para casa, se não vai, mas a ideia é que ela vá e siga o caminho que Deus vai construir para ela, né? E a saudade é muito grande. Todo dia eu mando mensagem. E aí, como tá, né? Por WhatsApp, a gente vai conversando. E quando é possível, a gente faz, então, essas chamadas de vídeo também. Amém. Eu acho que uma coisa que ajuda muito é, mesmo por WhatsApp, a gente participar da rotina de um do outro. Então, fala, gente, olha que eu almocei, não sei o quê. Ou então, olha essa atividade, legal. olha essa aula. E eles mandam, a gente está aqui, vai assistir um filme, a gente está indo fazer tal coisa. Então, participar da rotina um do outro, mesmo de longe, ajuda muito. Amém. Porque é difícil estar longe de casa. Mas isso Duda. traz a sensação de que mesmo longe, eu tô participando, eles estão participando da minha, eu estou participando da Meus deles. relatórios domésticos, né? Isso é bom demais e gostoso, porque tudo né? isso já vinha dentro do aconchego da família, de vocês, mesmo sem você ter o chamado ainda, ter que viajar. Então isso já fazia parte desse aconchego. De repente, esse aconchego é tirado um pouco, como bem disse a dona Sônia, mas não deixou de existir, justamente por causa da facilidade, né, que nós temos hoje. Né? Mas, Duda, eu vejo que você está no Palavra da Vida e hoje alguns dizem aí que alguns seminários realmente estão precisando se converter até, né? Mas o Palavra da Vida não, é uma instituição que ela premia, né, assim, dentro de princípios básicos da palavra, e eu acho isso espetacular. Me diga uma coisa, me fale um pouquinho do Palavra da Vida. Cuidado com a sua resposta, porque eles vão estar ouvindo. Eu quero saber se eles estão lhe tratando bem. Estão, muito. Muito. Lá foi um lugar que quando eu cheguei, eu acho que já pelo sentimento de é isso que eu quero fazer, é isso que eu tô aqui para aprender. Juntou a fome com a vontade de comer. Foi um lugar que eu me senti em casa muito fácil. Eu via os meus amigos, ai, que saudade de casa, do meu quarto, não sei o quê. Eu falava, gente, eu tô com saudade de casa, mas eu tô tão bem aqui, eu tô tão confortável. Essa questão de acostumar, né, com a rotina. Então isso foi, assim, tranquilo para mim. Mas a rotina lá não é fácil, é bem intensa. A gente tem aula de terça a sexta,
Segunda é o dia que a gente descansa, porque a gente passa o final de semana em uma igreja. A minha igreja, a igreja que eu faço o ministério, fica a 1 hora do Palavra da Vida, em outra cidade. Sim. Então é muito cansativo essa viagem, passa o final de semana inteiro trabalhando, aí quando a gente volta, a gente tem a segunda de descanso, de terça a sexta, aulas pela manhã, e à tarde a gente tem algumas atividades em cada dia. Na terça a gente tem curso prático, que lá no PV a gente é dividido em a nossa rotina é dividida em 3 áreas: vida, estudo e ministério. Certo. Então o setor vida trabalha com a nossa vida mesmo, de ser humano. Então a gente tem grupos de discipulado com os missionários, a gente é avaliado nisso, a forma que você cuida do seu quarto, a forma que você trata os seus amigos. E o setor vida, ele também proporciona para a gente, na terça tarde, um momento de curso prático. Então, onde a gente vai aprender coisas práticas do dia a dia. Tem curso de inglês, curso de costura criativa, de manutenção básica, primeiros socorros. Eu já fiz esse semestre. Primeiros socorros, trabalhos em escolas e manutenção. Eu já fiz esse. Elétrica e marcenaria. É, manutenção. Então são coisas que a gente precisa saber. Sim, sim. E aí na terça a gente tem esse momento de curso prático. Na quarta é o momento que a gente tira para servir o lugar que a gente vive. Então a gente vai limpar todo o campus, lavar refeitório, capela, banheiro, sala de aula. A gente tira a quarta tarde para limpar. E na quinta a gente tem grupo de discipulado. Então, à tarde a gente vai lá com um missionário e a gente tem um momento para estudar a palavra, para ter algo mais pessoal, mais vida na vida. A gente tem muita sala de aula, muito grupo grande. Na quinta tarde a gente tira em grupos de 4, 5 pessoas para estudar a palavra e aprender mais sobre com quem tem experiência. E na sexta, de manhã a gente tem aula, à tarde e à noite a gente prepara material para o final de semana. Então, os meninos vão preparar pregação, a gente prepara aula, alguma devocional que precisa. A sexta tarde a gente tem isso. E à noite é momento de estudo. A gente vai para a biblioteca ou fica no quarto estudando. E no meio disso tem a educação física. Você tem que manter um bom relacionamento com as pessoas e você também tem que ter o seu momento sozinha com Deus e o momento de cuidar de você e cuidar da família. Então, a rotina é bem intensa. Sobra tempo, né? Não sobra não, né? Não vai pra ter muita saudade não, né, Sônia? Tem que aprender a administrar bem o tempo lá dentro. É uma das coisas que a gente aprende bastante, a administrar o tempo, saber cuidar. Né? É verdade. Né? Você falou sobre essa conciliação de tempo da família, né? De vislumbrar tudo isso, eu fico assim, vendo, mas será que tem... Como é que ela arranja tempo para tudo isso, mas né? É a disciplina, ela acabou de falar, né? Isso mesmo, assim, né? Você já sentiu, Duda, assim, alguma dificuldade? Já errou no seminário? Algumas dificuldades dentro do próprio seminário? Não que terceiros tivessem, o erro seu mesmo, natural, que acontece. Eu acho que lá dentro a gente precisa ser muito vulnerável e se deixar ser cuidado por outras pessoas. Se você está longe das suas pessoas de conforto, se não está longe da família, está longe dos amigos, e a gente tende a ser muito durão lá, a falar, não, eu consigo lidar com isso, eu não tenho dificuldade, eu não preciso de ajuda. Então acho que no início eu era uma pessoa muito fechada com os meus amigos em relação a isso, a ser vulnerável, a mostrar que eu sou uma pessoa falha, que eu sinto dor, que eu sinto saudade, que eu tenho os meus problemas, eu tenho os meus pecados para lidar. Eu acho que eu errei um pouco com isso no início, de não me deixar ser vulnerável e também de entender que as regras que tem lá, a gente tem muita regra, né? A vida em comunidade precisa de muita regra. Sim. Entender que as regras que tem lá são para o nosso bem, né? Não, se tem regra, tem história. Então, precisa ser obedecido por amor a Deus. Se você se submete a uma regra, você vai se submeter ao amor a Deus. Se você aprende a lidar com algo tão pequeno no seminário, por exemplo, a questão de roupa, o short precisa ser mais comprido, a camisa não pode, sei lá, não pode aparecer a barriga. Então, se você aprende a obedecer coisas pequenas, você vai saber se submeter a coisas grandes. Quando chegar no campo, sei lá, vai ter um líder, o pastor da igreja que você está trabalhando, você precisa aprender a servir, não dá para bater de frente. Então, eu acho que foram isso as coisas que eu tive um pouquinho mais de dificuldade, que eu tive que aprender a trabalhar.
E tudo envolve o pecado, né? O nosso pecado, o nosso coração, de querer fazer tudo do nosso jeito, ser orgulhoso, enfim. Você tem algum comentário para Não, fazer? e você cresceu, né, Duda, com isso, essa tua experiência. Muito. Passando lá é bom, né? É. E outras pessoas, outros jovens que estão nos ouvindo, né? Isso não foi empecilho para você caminhar e como você já está no 2º ano, né? Parabéns. Ok. Pastor Eduardo, infelizmente nós estamos chegando ao final. Passa rápido, né? Gostaria que o senhor deixasse as suas considerações finais. Eu penso que Deus tem, no nosso contexto aqui na igreja, Deus tem feito um mover nesse sentido, né? A Duda foi ao seminário, o Alan ano retrasado, o Alan foi o ano passado, e conversando com o pastor Gabriel, nós já temos orado por outros jovens a quem Deus tem já incomodado nesse sentido, né? Então, a palavra é: ouçam o chamado do Senhor, obedeçam, pais, não sejam empecilhos. Se Deus tem um chamado ministerial, todos temos uma vocação, mas se Deus tem uma vocação para o ministério do seu filho, apoie e faça com que possa acontecer. Amém. Dona Sônia. Amém. Romanos diz: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, né? A vida da Duda e a vida de qualquer jovem que sentiu o chamado, né? A se dispor, a se preparar para levar a palavra do Senhor aonde for necessário. Então, tudo é sobre o reino, tudo Amém. é sobre ele, né? Glória Amém. a Deus. Duda, a sua palavra, as suas considerações finais. Eu quero falar o que Paulo fala para Timóteo, em 2 Timóteo 1, 7 e 8. Ele começa falando que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. E no versículo seguinte ele fala: portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor. Deus, ele nos deu um espírito de... Ele não nos deu um espírito de covardia, ele nos deu um espírito de poder e de coragem. Deus capacitou Josué, Deus capacitou Timóteo, Deus capacitou Marcos, e Deus capacitou tanta gente até agora para seguir, e a gente não pode se envergonhar disso, né? Se é o evangelho que transformou a nossa vida, se foi aquilo que nos resgatou do pecado, da vida de condenação e nos levou para a vida eterna, a gente precisa falar disso para outras pessoas. E mesmo sendo jovem, eu estava procurando aqui outro versículo, acabei não achando, que quando Paulo também fala para Timóteo: não te envergonhes da tua mocidade, você é jovem. E que bom que você é jovem, né? Você tem uma vida inteira para dedicar ao caminho do Senhor. Isso. Você tem uma vida inteira para falar: ok, Deus, minha vida está aqui, faça o que o Senhor quiser. Tem tanta gente que acaba se rendendo a Cristo e começando a viver para o Senhor já mais velho, sabe? Sim. E pensa: nossa, podia ter feito isso mais cedo. Podia ter obedecido ao Senhor antes. O que eu acho interessante, sabe, gente, é que a Bíblia realmente é a palavra de Deus. O que ela falou aí agora sobre Timóteo é um caso, assim, divino. Por quê? Porque muitas vezes, né, a gente diz assim: o pastor está muito velho já, né? Devia se aposentar. Mais jovem, né? Timóteo tinha um problema na igreja dele, era porque ele era novo. Porque ele era novo, né? Aí tá a beleza do evangelho, é justamente essa, né? Gente, muito obrigado, viu, amor? Muito obrigado, pastor Eduardo. Obrigada, Duda, família. Dona Parabéns, Sônia, muito obrigado mesmo por essa cancha que vocês nos deram de trazer aqui, sabendo a Duda que no próximas férias que tiver, ela já está agendada para voltar aqui outra vez, né? Legal. E, enfim, Deus abençoe vocês. Obrigada. Sempre. Amém. Duda, Amém. Deus abençoe você. Amém. Gente, até o próximo programa, se Deus quiser. Amém. Amém.